Bom dia, companheiros, amigos. Muito bom estar novamente com vocês para compartilhar mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. Mas por que falar sobre esse tema que é tão relevante no meio cristão? A palavra graça é oriunda do latim gratia, que significa benevolência ou favor que se dispensa ou se recebe, podendo também se referir a características agradáveis de uma pessoa com relação a uma outra pessoa. Já no âmbito da teologia, graça é o dom gratuito de Deus concedido ao homem em um encontro transformacional, em que a criatura humana passa por uma transformação radical na sua própria vida. A definição mais comum de graça entre os teólogos, de um modo geral, é traduzida como favor imerecido. Ou seja, um favor que não foi merecido. Sendo assim, a pessoa que a recebe é porque a pessoa que dá está sendo muito generosa. Deus nos oferece a salvação de uma forma inteiramente gratuita, de graça. Isso significa que quem recebe não tem que pagar pelo presente nem se esforçar por merecê-lo. Graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que a recebe. A graça de Deus revelou o seu amor por nós, que merecíamos o castigo por causa dos nossos pecados. Mas Deus enviou Jesus para pagar o preço e nos ofereceu gratuitamente a salvação. Como está escrito no texto sagrado. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa sua carta à igreja de Éfeso, lá na Ásia. Ele teceu o seguinte comentário acerca da graça de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante daquilo que esteja fazendo. Ninguém, pelo seu próprio esforço, pode produzir um caminho para ser salvo, nem conseguir apagar seus pecados e se purificar para entrar no reino de Deus. Muito embora a gente assista já por aí algumas pessoas tecendo um certo tipo de doutrinas, que leva as pessoas a fazerem alguma coisa para ter uma herança de salvação. Isso não é graça de Deus, isso é mera fabricação humana. Só Deus pode nos libertar do pecado, da consequência do pecado e das implicações que o pecado traz para a vida humana. Não há quem escape, porque todos estão debaixo do pecado. Todas as pessoas que vêm para esta terra, que nascem nesta terra para cá, que vêm para aqui, certo? Já nascem debaixo dessa lei do pecado e da morte, como herança dessa genética do pecado de Adão. A fé se torna importante, um item extremamente importante, porque ela é uma reação frente à manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifesta e nós reagimos com ela. Essa reação, eu chamo isso de fé. Deste modo, a graça é um dom
que Deus concede, cuja a finalidade abre-se verdadeiramente uma relação de convivência com o homem mediante esta reação, mediante esta fé. A graça não somente se limita à salvação, no momento em que começamos a se relacionar com Deus. Esta graça atua ao longo de todo o trajeto e áreas das nossas vidas. Somos salvos por ela, reagimos com ela e somos agraciadamente, na nossa lida, na nossa caminhada terrena, sendo graça sobre graça, sendo manifestadas em nossas vidas. Esta graça atua ao longo de todo o trajeto da nossa caminhada terrena, capacitando-nos a abandonar o pecado e fazer acontecer coisas que sem ela não teríamos a mínima chance de produzir, de reagir, sem que fôssemos alcançados por ela. A natureza da graça trata-se de um bem espiritual, uma realidade pela qual participa da sua natureza na alma humana. Ou seja, é uma realidade que Deus participa da sua própria natureza na nossa natureza almática. A natureza de Deus vem na nossa alma, na nossa consciência, no nosso entendimento e se funde na nossa alma. A natureza da graça visa a antecipar os bens espirituais da vida das pessoas de uma forma gratuita e eterna, levando-nos a experiências antecipadas daquela glória futura que nós iremos ter. A graça de Deus se torna necessária pelo fato do homem por si só não conseguir alcançar a vida eterna. Por isso que ela é necessária, pois com a graça ele pode sair do pecado e se preparar para receber outras graças que poderão posteriormente vir surgindo no seu dia a dia, na sua caminhada terrena. Uma graça sendo revelada após outra graça. Conforme escreveu bem o apóstolo São João no seu evangelho, que diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Recebemos graça salvadora e sobre essa graça vem outras graças sendo reveladas na nossa caminhada. Que versículo fantástico, né? Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 16. A graça de Deus a fundir-se na nossa alma, ela criará hábitos para que ela promova gestos e atitudes permanentes, agradáveis e aceitáveis a Deus e aos homens. A graça infunde a alma humana, repetindo, de tal modo que ela refinará o modus vivendi do ser humano em uma completa união com Deus. A graça de Deus é o próprio Deus sendo revelado, como sendo a causa principal do acontecimento, enquanto a humanidade de Jesus Cristo é a graça instrumental de tal acontecimento. Podemos afirmar que a graça de Deus acrescenta algo na alma que antes não tinha, em 3 pontos principais, tá? A experiência da revelação da vontade de Deus, a experiência da confrontação da nossa natureza pecaminosa, a experiência prática do encontro com a natureza de Deus e da possibilidade relacional de se ter uma relação e de se ter também essa transformação pela
relação. Esses 3 pontos são importantíssimos. A graça e a verdade vêm por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um instrumento da graça, da revelação da graça de Deus. O apóstolo João fixou com muita clareza ao escrever o seu evangelho. No evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, que diz: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vou repetir: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça salvadora de Deus nos tira da esfera do domínio do poder da lei e do pecado e da morte. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Não há como, em pouco tempo, fazer uma descrição dos inúmeros versículos das Escrituras sobre este assunto tão rico, tão vasto. Penso que estes aqui expostos são mais do que necessários para que percebamos que, se não houvesse a manifestação da graça de Deus, não teríamos a mínima chance de sermos salvos por esse Deus tão gracioso. Eu quero compartilhar, ainda nessas poucas palavras, algumas frases que eu tenho preferência por elas, tá? E eu quero compartilhar isso para você, fazer isso conhecido ao seu coração. Vamos lá? O Espírito Santo é quem infunde o amor de Deus e habita na alma, intermediando essa graça. O Espírito Santo. Percebe que já falou que Jesus Cristo é o mediador dessa graça, né? Essa graça foi dada por Deus, diversos aspectos da manifestação dessa graça, né? Mas o Espírito Santo também tem sua parcela. É Ele que faz essa intermediação. Tanto Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, Ele age inteiramente em graça. A graça é certa antecipação da glória eterna na vida temporal do homem. Deus poderá ser a vida da alma unicamente por causa da graça revelada. A graça é a vida de Deus recepcionada pela nossa alma. A graça é a saúde da alma. A graça é o efeito do agir de Deus na natureza da alma do homem. A graça de Deus, como dom, é a vida, e esta vida é a vida eterna. Jesus Cristo é o mediador desta vida, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6,23. O salário, ou o pagamento, do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça é o que nos fará participante da herança dos santos. Conforme Paulo elucidou esta ideia na sua epístola, quando ele escreveu aquela igreja na cidade de Colossos, que diz o seguinte: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Não pode haver uma operação espiritual na alma humana sem que antes possa haver o ser espiritual que esteja promovendo isso, que venha fazer esta operação. Sendo assim, a graça é o ser dessa natureza espiritual que modela a natureza humana. Podemos afirmar ainda que a graça é como certa saúde na alma humana. A graça é intermediária entre nossa alma e Deus, pois pela graça nossa alma se une ao próprio Deus. O dom da graça é aquilo pelo qual nos tornamos dignos de conseguir a vida eterna, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, 21. Quem me ama será amado do meu Pai, por meu Pai,
eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a graça manifesta Deus em nossa alma, na nossa experiência também. A manifestação de Deus é um ato genuinamente da graça de Deus o Pai. A graça antecede o amor, mesmo sendo uma atitude do amor de Deus no que diz respeito aos homens. Conferimos esta verdade em Romanos 5,6. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Concluo, então, estas breves palavras com o conselho deixado pelo apóstolo Pedro, que ele diz: por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Deste conselho, extraímos 3 dicas importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, devemos cingir o entendimento. Isto consiste em colocar em nosso interior verdades que poderemos nos cercar dela, tendo em mente sempre essas lembranças. Segundo, a palavra sóbrio do texto de Pedro diz respeito à ideia de ser contido e moderado, ou seja, não se mover facilmente por outras ideias que possam vir substituir esta ideia principal da manifestação da graça de Deus, uma vez armazenada no seu interior. Terceiro ponto, esperar inteiramente pela graça. Esperar, não se mover, não se antecipar antes dela. Esperar acontecer a graça, vir a graça. Isso nos dá uma conotação de sermos pacientes até ser concedida várias outras experiências desta graça. Aqui eu encerro essa reflexão, orando a Deus que você tenha um ótimo dia, uma tarde produtiva e uma noite de descanso e abençoada. Obrigado pela sua participação.